Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Capítulo 7 do livro de Marcos. Quando nós falamos de alguns temas, como os que a gente compartilha hoje, nós podemos ter a impressão que de alguma maneira nós escolhemos, falar especificamente de uma coisa. Se nós observarmos, por exemplo, os profetas do passado, por que eles tiveram tanto problema? Tiveram problema porque eles tiveram a coragem de falar o que a maioria não falava. Eles tiveram a coragem de fazer coisas que os outros não faziam. Então assim, embora nós aqui, nenhum de nós se arrogue ser um profeta, não, eu não sou profeta, você não é profeta, é preciso entender que esse é o verdadeiro caminho da humildade e da sabedoria. Porque quando João Batista foi indagado, você é o Cristo? Não, eu não sou o Cristo. Você é o profeta? Não, eu não sou o profeta. Quem é você então? Eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou uma voz que clama no deserto. O que é uma voz que clama no deserto? Uma voz que clama no deserto é alguém que fala, faz o que tem que fazer, como se falasse no deserto, para ninguém ouvir. Como se falasse para ninguém. Deserto é deserto, em todos os aspectos. O deserto não é apenas o deserto, porque João Batista falava para as pessoas. Mas ele está dizendo, eu sou uma voz que clama no deserto, ou seja, eu fui chamado para aclamar, não importa. Mas sou uma pessoa que não é conhecida, sou uma pessoa que não é, uma pessoa midiática. E foi assim. Foi assim também com Ananias. Paulo, que aprendeu aos pés de Gamaliel, finalmente ele foi a um desconhecido. Foi enviado a um desconhecido. E é assim. Essas pessoas que hoje procuram fazer esse trabalho são vozes que clamam no deserto. São pessoas que não são midiáticas, não são conhecidíssimas. São pessoas que vão se despontando e sendo conhecidas por pessoas que estão buscando. Então assim, são pessoas que realmente valorizam a palavra. Pode ver, essa é uma característica. Querem a palavra. Não querem saber de placas, não querem saber, de tradições, não querem saber de costumes. E nós vemos o tempo todo que, se por um lado, aparentemente nós escolhemos um tema para falar, nós vamos dizer que não é assim. Por quê? Porque nós não pegamos, vamos falar, não, nós pegamos um aspecto da Bíblia e compartilhamos, que entendemos que tem a ver com os dias de hoje. Se por vezes se torna repetitivo, é porque de alguma maneira Deus está repetindo o assunto para que a gente entenda com muita clareza o que está acontecendo. E nesse aspecto, uma das coisas que a gente vê com toda certeza é o aspecto da situação espiritual dos que se dizem cristãos e das igrejas. Isso é um fato incontestável hoje. Então, no livro de Marcos, no capítulo 7, vamos ver o que estava acontecendo, e elucidar, quem sabe, alguns pontos que também são confusos por vezes, para aqueles que gostam de estudar a palavra. Vejam bem, 7:1. Reuniram-se em volta deles fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e as camas. Depois, perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito:
Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazei muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes, bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe deve ser punido com a morte. Porém vós dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe aquilo que poderias aproveitar de minha corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhantes a esta. Então assim, eu acredito que vocês já ouviram muitas vezes, esse assunto aqui, né? Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai, certo? Com isso, usa-se como argumento que você pode comer o que você quiser. Você pode comer porco, você pode comer rato, você pode comer, né? Ainda que alguém dissesse, não, mas espera aí, eu não como rato, só estou dizendo que pode comer porco, por exemplo. Né? Mas é preciso entender que as regras de Deus são regras de Deus universais. Então tudo bem, aqui você não come rato, mas na China come. Aqui você não come isso, mas lá em outro país come aquilo. É só uma questão, no final das contas, que o que se decide o que pode comer ou não é a cultura do país. Quando o que deve decidir, né, que é bom e não é Deus. Certo? Então nós vamos ver mais à frente essa questão do não é o que contamina e tal, né? Nós já vamos chegar lá, né? Então, que é o versículo 15, né? Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Então, pega-se esse texto isolado do contexto e aí cria-se a ideia, bom, pode comer de tudo, etc, 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 quando não é o que Jesus ensinou aqui. Não é. Por quê? Porque uma coisa que Deus deu, uma coisa que Cristo falou, não vai invalidar a outra. Nada que Cristo falou invalidou o que Deus disse. Nada. Nada é nada. Por quê? Porque no final das contas, quem falou no Velho Testamento foi o próprio Cristo. Jesus não iria contradizer o Pai, certo? Não iria. E não iria contradizer-se a si próprio, dizendo uma coisa lá e aqui desdizendo. Essa guerra que se faz contra o novo concerto, que antes era pela lei, agora pela graça, isso não existe, né? Mas a gente vê que nada de novo debaixo do sol. Nada. É sempre a mesma, né? A mesma armadilha do inimigo, apenas com uma cor diferente, não é? Então, vamos lá. Capítulo 7, então, 1, vamos, né, tratar disso. Reuniram-se em volta dele, quem? Os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. Então quem estava em volta dele? Qual era o público base? A Bíblia faz questão de dizer. Claro, haviam outros? Haviam, mas a Bíblia faz questão de dizer, né, para você entender quem é o público. Se você não entende quem é o público, é mais difícil para você entender por que e como Cristo estava dando as lições. Ele tinha uma forma de se comunicar com o público e tinha uma forma de se comunicar com os fariseus e os escribas. Por quê? Acepção de pessoas? Não. Você tem um público específico, você tem que entender como vai levar o evangelho a esse público. O público é um público pentecostal, você tem uma forma de apresentar o evangelho. Você não vai mudar o evangelho, mas você vai procurar falar de uma maneira que eles entendam. O sujeito é lavrador, você vai falar de pesca para ele? Não. Você vai usar como Jesus usava o exemplo, né? Daí ele usava o exemplo do quê? Da lavoura, da cega, da foice, que era o que eles entendiam. Ele ia falar para os pescadores numa região, que era uma região litorânea, ele falava da rede de pesca, ele falava dos peixes, ele falava desses exemplos, mas tudo convergia para a mesma lição, que era o evangelho. Sempre o evangelho. Né? A mesma lição dada de uma forma diferente. Não era diferente aqui, né? A questão é que aqui Cristo, Jesus, então vai falar para quem? Vai falar para quem? Quem seriam hoje? Para quem? Para quem que ele está falando hoje? Porque a lição, vejam bem, a lição é sempre a mesma. Não mudou. Nada de novo
Debaixo do sol. Estudar a Bíblia para entender apenas que ele estava falando para os fariseus da época não vai nos ajudar muito. Nós precisamos entender quem é esta classe hoje e qual é esta lição hoje. Por que isso? Porque tudo foi escrito a nós, a quem os fins dos tempos tem chegado. 1 Coríntios. Se nós não tivermos sempre claro essas regrinhas básicas, a Bíblia vai deixar de ser Bíblia? Não, mas nós vamos perder as principais pérolas preciosas que Deus reservou para esse tempo. Por isso que nós falamos tanto aqui daquela palavrinha, verdade presente. Por isso falamos tanto aqui de Mateus 24, né? Versículo 45. Quem é o servo fiel e prudente, a quem o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo. Essa é a grande diferença para o que estamos aprendendo. Essa é a grande diferença. Você vai ouvir 1 hora um sermão deste e vai ficar na história. A pessoa vai falar da história, vai falar, olha, os fariseus tinham isso, os fariseus tinham aquilo, os fariseus tinham aquele outro, os doutores da lei, isso, os doutores da lei. Tem alguma relevância? Tem. Mas se você não trouxer para hoje, convenhamos, nós ficamos apenas na raiz da árvore. Os frutos não foram colhidos. A raiz tem sua importância? Tem. Mas a raiz está ali para quê? Para que possa gerar frutos saudáveis. Para isso a árvore está ali. E nós hoje, né, buscamos colher esses frutos que são a verdade presente. E onde que a gente, apenas para que isso fique assim bastante claro, vamos para o livro de Apocalipse, mantenha o dedo onde vocês estão, aí quem está com a Bíblia, né? O livro de Apocalipse, capítulo 14, creio que é, perdão, capítulo 12, versículo 17, o que diz ali? 12, 17, Apocalipse 12, 17, o dragão irou-se contra a... Com o que ele ficou bravo? Com a igreja. A igreja. Ele foi fazer guerra com a igreja daí? Não. Ele ficou bravo com a igreja, mas ele foi fazer guerra ao quem? Ao resto da sua semente. Ele foi fazer guerra ao remanescente, a quem ficou firme, porque muitos vão cair, certo? Quem são eles? Veja bem, o dragão irou-se contra a igreja, mas foi fazer guerra ao remanescente, ao resto da semente dela. Quem é o resto da semente dela? Os que guardam os mandamentos de Deus. E o que mais? Prestem bem atenção nisso, porque isso passa batido por muita gente. Então, quem é que o diabo realmente vai perseguir? Quem? A igreja? Não. Quem ele vai perseguir? Os que guardam os mandamentos de Deus. Alguma dúvida quanto a isso? Não, nenhuma. Não dá para ter. É muito claro isso. E esse versículo sozinho derruba essa questão da lei da graça, derruba. Ele mostra claramente por que o diabo vai perseguir esta classe. Porque ele sabe que é essa classe que tem condições de enfrentá-lo. Por quê? O Eduardo procura guardar a lei de Deus. O que acontece com o Eduardo? Ele está protegido por Deus. O diabo não consegue alcançá-lo. Então o diabo vai fazer de tudo para derrubá-lo. Porque este tem poder. Deus vai dar poder para quem? Para o sujeito ensinar que a lei dele não está mais em vigor? Vocês acham que ele vai fazer isso? Para quem ele vai dar poder? Ele vai dar poder para quem está ensinando a palavra dele, pura, né? Mas não é só quem tem os mandamentos de Deus. Tem o que mais? Testemunho de Jesus. Arrisco. O que é o testemunho de Jesus? O que seria o testemunho de Jesus? Qualquer pessoa, creio, diria, não, o sujeito tem que dar um bom testemunho na vida dele. O cristão tem que dar um bom testemunho, mas não é esse o testemunho de Jesus. Porque quem é que tem que explicar a Bíblia? A Bíblia. Por mais que caia de maduro, por isso que é tão difícil o Apocalipse. Por isso é tão difícil a verdade presente. Porque você imagine um pastor no púlpito agora, certo? E ele diz, vejam bem, olha aqui, ó, né? Guardar os mandamentos de Deus, amém, ótimo,
Se ele for um bom pastor, ele vai fazer isso. Porque se ele for um pastor mais ou menos, ele nem vai ler isso aqui, porque vai contra o que ele crê. Agora, mesmo que ele diga guardar os mandamentos de Deus, quando ele disser e tem o testemunho de Jesus, ele vai dizer, tá vendo? Então você tem que ser uma pessoa com um caráter, né, adequado, você tem que estar assim, assim, assado. Ninguém vai questionar ele. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo que é. Entendem? Não é isso. É mais profundo. Por isso digo que nós precisamos buscar a verdade presente, e a verdade presente vai elucidando coisas que os outros não vão entender. Tudo bem, o sujeito guarda os mandamentos de Deus e tem um testemunho razoável. A pessoa, né, que se olha, é um bom caráter, é um sujeito, né, que trabalha direitinho, honra, né, os pagamentos, etc, etc, etc. O sujeito diz, não, esse cara é um sujeito, não, o cara dá para... Né? Mas é algo além disso. E onde nós vamos encontrar a resposta? Apocalipse 19, versículos 10. O que diz o 19, 10? Eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me, olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos que têm o... Peraí. Não faças tal. Eu sou teu... Olha, era um anjo poderosíssimo, de tal maneira que João foi se ajoelhar para ele, de tão poderoso que era esse anjo. Mas ele diz assim, ó, não faça isso. Eu sou teu conservo. O que quer dizer isso? Eu sou igual a você. Eu sou teu conservo. Eu trabalho junto contigo, certo? Eu também sou como você. E por quê? Em que eu sou como você acima de tudo? Né? Sou teu conservo e de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus... O que é o testemunho de Jesus então? Espírito de profecia. É a Bíblia que está falando, não é o Rogério. Então o testemunho de Jesus, para que vocês não esqueçam, biblicamente é o espírito de profecia. E o que é o espírito de profecia? O espírito de profecia é exatamente o que estamos fazendo. No momento que tomamos este Mateus 7 e aplicamos isso de forma profética, está se manifestando o espírito de profecia. Quando você fala do próprio Apocalipse que acabamos de ler, e entendemos que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, é o próprio espírito profético, ou o espírito de profecia que está agindo. Não é um outro espírito, por favor. É o Espírito Santo de Deus se manifestando de maneira profética. Me entendem? Então o que acontece? Se você voltar agora para ler Apocalipse 12, 14, como é que você vai ler? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o espírito de profecia. Vê como mudou? Já reduziu bastante agora o quadro, não reduziu? Já ficou mais específico. E quem tem o espírito de profecia entende o quê? Profecias. Porque, claro, o espírito profético que te é dado para quê? Para chegar na igreja e dizer, olha, eu tenho uma revelação para você? Não. Para que é? Para entender as profecias. Somente pelo espírito de profecia que você pode entender as profecias. É preciso ter a manifestação do espírito profético nisso. Repito, não é um outro Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus, porém te capacitando a entender a profecia. Por isso digo, nesse exato momento, quando nós começamos a estudar as profecias, está se manifestando um espírito de profecia. É aplicar o texto que está na história e entender que ele também é uma profecia. Então o texto que todas as pessoas leriam como uma história, com ensinamentos, porque mesmo pegando pela história ele tem ensinamentos,
Mas o grande ensinamento é o espírito, repito, de profecia. Porque o espírito de profecia é o que também Mateus 24 que falamos mostra. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, o achar servindo, assim como, né? Ele diz, quem é o servo fiel e prudente a quem o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo. Sustento ao seu tempo é o quê? Profecia. Sustento ao seu tempo, quer dizer, eu consigo pelo espírito profético de Deus ver os sinais do que está acontecendo. É isso que me faz ver, né? Peraí, Cristo já falou que isso ia acontecer. Lá em Mateus 24 ele deu uma profecia. Cuidado que ninguém vos engane. Aparecerão muitos falsos cristos. Agora você olha um sujeito, né? A maioria entende e começa a segui-lo. Quando eu digo maioria, claro que não é a maioria são, mas tem um Cristo para cada um. Aquele que não segue o Henri Cristo, segue o outro. E quem não segue o outro, segue o outro. Agora tem aquele Felipe Cacou. Tem um monte de falso Cristo para escolher. E quem não cair vítima do falso Cristo, que é um engano, convenhamos, mais fácil de detectar, porque o sujeito chegar dentro de uma igreja e dizer, eu sou Cristo, com certeza, a grande maioria vai dizer, não, sou, né? Só que se der oportunidade para ele vai começar a fazer uns milagres, não, daqui a pouco já tem um monte caindo. Por isso não se discute com o inimigo, né? Preciso conhecer. Mas quem não cai vítima do falso Cristo, vai cair vítima de quem? Dos falsos profetas. Porque o profeta, qual a diferença entre o falso Cristo e o falso profeta, basicamente? O falso Cristo, ele vem e fala uma série de coisas, e muita coisa do que ele diz é completamente antibíblica, correto? Completamente. O próprio fato dele se levantar como Cristo é antibíblico. Mas por que o falso profeta é mais difícil de detectar? Porque ele abre a Bíblia. E com a Bíblia aberta, ele cita e transforma aquilo que ele citou numa visão espiritualista. Ou seja, ele dá uma falsa interpretação à palavra. E aí a pessoa cai. Porque ela não conhece. Outra, o falso Cristo nunca foi um cristão de verdade. No momento que ele se converter, ele deixa de ser o quê? Um falso Cristo. Ou não? Sim. Se ele se converte, ele deixa de achar que ele é Cristo. Imediatamente. Então o falso Cristo, ele, como digo, é um enganado, mas é um enganado, digamos assim, inocente até. Até inocente. Claro, não vamos discutir aqui a maldade dele, como é que ele chegou a imaginar, não é isso que está em questão. Mas o falso profeta é muito mais perigoso, porque o falso profeta é aquele que foi cristão e apostatou. Por isso ele conhece a Bíblia. Entende? O falso profeta é aquele que conhece e abriu mão com o tempo, com uma série de coisas. E isso vai acontecer com muitas igrejas. Pessoas que conhecem relativamente a Bíblia, mas vão abandoná-la. Então eu te pergunto, de uma forma mais, assim, bem mais simples. Você imagine um pastor que pregou por 30 anos a palavra de Deus. Ele conhece a Bíblia ou não conhece? Conhece. Esse sujeito agora abre mão. Como está acontecendo já. Um monte de pastores com as suas igrejas envolvidas no ecumenismo. Eles já estão abrindo mão do que creem. Por quê? Já estão seguindo a besta. E cada vez a armadilha vai apertar mais. Chega uma hora que eles não vão pregar mais a verdade em absoluto. E vão ser eles os principais perseguidores da verdadeira igreja. Quem que perseguiu a verdadeira igreja? Quem foi? Quem foi que realmente perseguiu? Quem é que perseguia Cristo o tempo todo? Os pastores da época. Esses aqui que se reuniram, é só ver, é mais um caso só, onde eles vão perseguir a Cristo. Estão criando uma armadilha. Né? Nesse caso, nós vamos ver qual era a armadilha. A armadilha, nesse caso, era criar um problema entre os discípulos e Jesus. Vamos ler. Então, 7:1. Né?
Reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E, 2, vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Então veja, eles começam, mas como que eles vão fazer isso? Primeiro lugar, mas espera aí, Jesus, vejam bem, quando você lê todo o contexto, você começa a analisar algumas coisas, mas espera aí, eles não lavaram as mãos, aí eles foram lá e falaram para Jesus que eles não lavavam as mãos, mas aí Jesus diz que não é o que contamina, mas espera aí, então, tá certo eu comer sem lavar as mãos? Cuidado, porque aparentemente o próprio Jesus ele não condenou, mas ele não incentivou lavar as mãos, aparentemente. Primeiro lugar, prestem muita atenção, vejam a perfeição de Cristo. Vamos voltar no texto. Vendo que alguns dos discípulos puderam dizer que Jesus não lavou a mão? Não puderam dizer que Jesus não lavou a mão. Então Jesus lavava. Senão ele teria dito, por que você não lava a mão? Certo? Então, primeiro ponto, Jesus lavava as mãos. Certo? Não está em questão aqui o lavar as mãos ou não. Vejam bem, vamos ler mais um pedacinho que devagarinho vai se elucidando tudo. Mas tem que ler com atenção, que é o que as pessoas não fazem, infelizmente. Pegam um versículo isolado, né, que é o grande problema. Então vejam bem, eles chegam, né, e repreendem. 3. Por quê? Olha o 3 ali. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos. É isso que está escrito aí? Não. O que está escrito aí? Opa! Mudou. Mudou ou não mudou? Aqui na minha fala lavar cuidadosamente. Ok. Né? Cuidadosamente. Esse cuidadosamente é lavar muitas vezes. Eles tinham essa tradição, ensinava, segundo a história, claro que a história é sempre suspeita, mas a gente vê que aqui pelo menos está ancorado pela Bíblia, não importa o número. A tradição histórica diz que eles lavavam 7 vezes as mãos, que era o número da plenitude, tem que lavar 7 vezes, né? Seja cuidadosamente, seja lá em que for, né? Então, o que acontecia? Os discípulos lavaram as mãos, mas eles não consideravam lavar as mãos se não fosse lavada muitas vezes. Tinha que ser do jeito deles, certo? Então, outro ponto que é importante notar, tá? Então, aí, 4. Quando voltam do mercado, se não se lavarem, nem comem. Espera aí. Claro que você tem que lavar as mãos. Claro, isso é uma questão de higiene. Mas eles nem comiam. Não, se não lavar, você não pode nem comer. Então, havia uma proibição. E isso não era proibitivo. Você não pode proibir. O mendigo vem lá, vai lá lavar as mãos. Ele não lavou, você vai ficar insistindo. Não, você tem que lavar, você tem que lavar, você tem que lavar. Senão você não vai comer. Tem que ter, né? Tem que ter bom senso. É bom lavar, deve-se lavar, mas não poderia ser impositivo. Não, bom, ainda mais do jeito que eles ordenavam, né? Então, e muitas outras coisas que receberam para observar, Deus tinha mandado? Não, tradição. Como lavar os copos, os jarros e os vasos de metal e as camas. Esse lavar não é lavar só, era muitas vezes. Para quê? Nós temos que, né? Lembrem-se do coar o mosquito, que ele falou, vocês coam um mosquito, engolem um camelo. Eles coavam a água para não cair alguma coisinha ali que, não, se eu me engolir eu vou me contaminar. Certo? Então, aqui ele está mostrando inclusive esse aspecto. Lavavam várias vezes, minúcias, né, tal. Bom, 5. Depois, primeiro eles repreendem os discípulos, certo? Então, primeiro, repreende-se os membros por não seguir a tradição. Muita tradição nas igrejas, muitas tradições. Por exemplo, uma tradição, né? Existem tradições aí, né? Uma tradição que existe. Não, mulher não pode usar shampoo quando lavar o cabelo. Isso é uma tradição. Não, a mulher tem que cortar, não pode cortar o cabelo de jeito nenhum. Isso é uma tradição. Bom é não cortar o cabelo, a Bíblia diz. Bom é não cortar o cabelo.
Mas a mulher tem algum outro aspecto lá, ela vai e corta um pouco para arrumar, né? O ideal, repito, bom era que não cortasse. A Bíblia fala disso, o bom é que não corte. Né? Mas por quê? Qual é o princípio da lei? Para que não fique parecido com o homem, esse é o princípio base. Aí a pessoa tem um cabelo enorme e está começando a ter problema na coluna. Não vai cortar, porque a Bíblia diz que não é para cortar. Tem que ter bom senso. A Bíblia é um livro de bom senso. Não é um mandamento, ou é um mandamento de Deus para não cortar? Não é. As igrejas então tomam alguns hábitos e tradições e deixam de lado os mandamentos. Isso é que é importante notar aqui. A questão não é se era bom ou não era bom lavar a mão, é bom. A questão não é se podia ou não podia cortar o cabelo, a questão não é se podia ou não podia pintar o cabelo, a questão não é se pode ou não pode, a questão é, elas usam esse tipo de coisa e deixam de lado o mais importante, que são os mandamentos. É como se disséssemos assim, Deus chega na igreja e diz assim, olha, vocês têm mandamentos para seguir e têm tradições. E algumas tradições, inclusive, são boas, não são ruins. Não seriam ruins essas tradições. Tradições como higiene, etc, etc, etc. Agora, se você vai escolher entre lavar a mão e guardar o meu mandamento, o que você acha que Deus prefere? Prefere que você guarde o mandamento. Porque é o que ele disse, no final das contas, se você for comer de mão suja, você vai engolir um micróbio, germes, alguma coisa, pode até pegar uma doença, né, uma doença física, mas isso não vai atrapalhar o teu espiritual. Não é isso. E o problema sempre maior é o espiritual, né? Então, 5. Depois, perguntaram-lhe quem? Os fariseus e os escribas. Quem eram eles? Os pastores da época, os líderes da igreja. Por que não andam os teus discípulos conforme a tradição, mas comem com as mãos por lavar? É o que mais acontece hoje. Bom, por que você não faz isso? Existem tradições da igreja, né? Algumas tradições, como dizemos, simples, outras mais complexas. Não, se não for enumerar aqui, é muita coisa. Cada igreja tem a sua tradição como base. E a pergunta é, mas por que você não anda na tradição? Nós temos, por exemplo, hoje, centenas, milhares de pessoas que foram excluídas da igreja por causa da tradição. Trindade, a Trindade é uma tradição bíblica hoje. Não é bíblica, não foi, você até estava falando aí. Milhares de adventistas foram expulsos das igrejas por conta da tradição da Trindade. É um dogma, foi criado. Foram expulsos. Tá bem, alguém diria, mas não, mas espera aí, então, não, mas é que realmente esse é um tema que gera dúvida. Tá bom, vamos estudar. Por que vai expulsar? Vamos estudar então, vamos fazer a igreja estudar o assunto, até que se elucide. É bíblico. Onde nasceu? Ah, mas lá fala. Vamos estudar, ponto a ponto. Porque senão nós pegamos textos isolados, vai acontecer o que aconteceu aqui. Que é o que acontece nas igrejas hoje. Toma esse versículo e diz, está vendo? Ó, não importa o que você come. E é um mandamento no livro de Levítico que foi proibitivo. O porco não comerás. Certo? Ele diz claramente que o porco não é para comer. O porco, porque tem unha fendida, mas não rumina, este você será imundo. Então ele diz, isso é imundo, não é para comer. Tá bem, é uma lei de Levíticos, mas é proibitiva. Aí, não, mas isso passou. Mas passou por quê? O porco mudou? Será que o porco mudou? Mudou o homem? O que mudou? Deus não mudou. O porco continua tendo a unha fendida. Ele deu a razão. Amanhã depois pode ser que o diabo consiga fazer um porco que nem tenha unha fendida e que rumine. Pode até ser que ele consiga amanhã depois, mas eu acredito que não vai conseguir, porque Deus é aqui. O problema é aqui, ó. Então pode fazer, melhorar geneticamente, entre aspas, como quiser. Não vai mudar o conceito base do que Deus disse, para que você possa identificar. Certo? Deus te dá uma forma simples de identificar o que pode e o que não pode comer. Tem a unha fendida, mas não rumina? Não é para comer. Mudou isso? Será que Deus mudou? Deus não mudou, gente. Não mudou. Essa lei permanece. Mas era para o judeu. Por quê? O judeu, então, não podia comer porco, não podia. Apenas, entende, para a gente entender como a coisa vai lá. Porque estamos falando de contaminação, estamos falando desse assunto. Né? Bom, versículo 5 então, só para finalizar.
Por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhes, olha só, veja, até aqui, tudo que Jesus ouviu deles foi, escuta, imagine a cena, Senhor Jesus, por que os teus discípulos não lavam as mãos? Né? Por que eles não mantêm a tradição dos anciãos? Jesus poderia simplesmente fazer o que fizemos até aqui, entre aspas, né? Mas ele é perfeito, é diferente. Ele poderia dizer, olha, veja, a tradição não é de todo mal, lavar as mãos não é ruim, é bom lavar. Ele poderia ter tido esse cuidado, mas ele sabia exatamente com quem estava lidando. Ele estava lidando com pessoas que sabiam dessas coisas, sabiam, e estavam querendo criar um problema, não estavam querendo aprender. A pessoa vem para aprender, né? Jesus abria. Mas nesse caso, a mensagem tinha que ser ao ponto, tinha que ser rápida. Por quê? Porque o público era um público que já sabia e estava apenas querendo uma armadilha. Então vejam o que ele diz. Bem profetizou Isaías acerca de vós. Chamou eles de quê? Falsos. Vocês são falsos. Como está escrito? Este povo, quem era este povo que ele está falando? Quem estava ali? Principalmente foram os líderes que foram lá perguntar, né? Os fariseus e os escribas. Este povo honra-me com os pregadores, mensageiros, entre aspas, são aqueles que têm a responsabilidade da palavra, de compartilhar. Mas o seu coração está longe de mim. Sermões bonitos, sermões agradáveis, com os lábios, né? Aparentemente. Não, veja, não, eu estou cuidando das coisas de Deus. Você tem que cuidar, tradição, você não está cuidando das coisas de Deus. E ele mostra por que não. Em vão, porém, me honram. Tem versão em que diz me adoram? Adoram, né? Veja bem. Em vão, porém, me adoram. Ou me honram, nesse caso não faz diferença. Em vão, porém, me adoram. Ensinando doutrinas que são mandamentos de... Prestem bem atenção nisso, meus irmãos. O que ele disse que estão fazendo aqueles que ensinam doutrinas ou mandamentos de homens? Estão adorando em vão. Em vão. Veja bem. Em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. É uma adoração vã. Por que é vã? Eu não aceito? Não, Deus conhece o coração da pessoa que é humilde. Só que não deixa de ser vã, não leva a lugar nenhum. A pessoa está lá na igreja há 40 anos. Enquanto ela não entender que o mandamento de Deus é supremo, a adoração dela é vã. Ah, nós estamos querendo dizer aqui que Deus não aceita a adoração dele. Não é isso que estamos falando. Deus entende aquela pessoa, ele mesmo diz, né, que ele não considera os tempos da ignorância, mas a adoração que poderia ser extremamente proveitosa passa a ser vã, porque não te leva a crescer espiritualmente. Paulo, quando foi que Paulo realmente se converteu? Quando ele entendeu os mandamentos de Deus. Como assim? Ele próprio diz que ele vivia sem lei, ou não dizia isso? Lá em Romanos vai dizer, eu vivia sem lei, mas ele sempre, entre aspas, como fariseu, procurou guardar a lei, mas ele não havia entendido ainda, por exemplo, um mandamento simples, não matarás. Ele matava os cristãos, e ele achava que estava guardando o mandamento, cego, como a grande maioria hoje, cega, achando que está guardando os mandamentos de Deus, quando não está. Por quê? Porque o mandamento, primeiro ele se levanta soberano com o que está escrito, e não com o que eu acho. Olha como isso hoje é absurdo no meio dos que se dizem cristãos. Vejam só um exemplo. Quantos mandamentos são? Quantos são os mandamentos de Deus? 10. Deus escreveu ou não escreveu com o seu dedo? São quantos? 10. Tiago diz, aquele que tropeçar num ponto, tropeçou em todos. Então se tropeça num, tropeça em todos. Porque são 10 e um está ligado ao outro.
Os 4 primeiros, na primeira tábua da lei, são os mandamentos que dizem respeito ao nosso Deus. Certo? Primeiro, os que dizem respeito ao nosso Deus. Os outros 6 são os mandamentos da segunda tábua que dizem respeito ao homem. Nosso trato com os homens. De um lado, um exemplo simples, não farás para ti imagem de escultura. Esse é um trato com Deus. O outro, não roubarás. Nosso trato com o homem, não vai roubar o homem. Embora Deus também diga, roubará o homem a Deus, mas não é um mandamento primário da lei. Correto? Ele diz, vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Certo? É um fato que se rouba dele também. Mas os 6 são, não desejarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a tal. Né? Honra teu pai e tua mãe. Certo? São relacionamento humano. Correto? Mas aí, pergunto, quem deu os 10 mandamentos? Quem foi que deu os 10 mandamentos? Deus. Quem escreveu os 10 mandamentos? Deus. E aí vem, lei de Moisés. Não existe lei de Moisés. Existe lei de Moisés? Os mandamentos e as leis foram de Deus. E os 10 mandamentos, especificamente, ele escreveu com o seu dedo, né? Escreveu na rocha. Ou seja, então não tem muito o que discutir até aqui. Porém, pergunto, sendo 10, Tiago dizendo que aquele que tropeça em um, tropeça em todos, porque estão intimamente ligados todos eles, né? Que manifestam o caráter desse Deus de amor. Você diz, você lê os 9 mandamentos para qualquer pessoa da igreja. Ele vai dizer amém. Pegue uma pessoa, pode ser pentecostal, pode ser protestante. Católico não, porque o católico não segue os mandamentos de Deus, ele segue os mandamentos da igreja, diferente. Mas o protestante, o evangélico, de um modo geral, estamos, claro, falando de modo geral, você vai falar para ele, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O que ele te diz? O que ele diz? Não, isso não vale. Ele diz amém. Você fala para ele, não farás para ti imagem de escultura. Ele concorda ou não concorda? Ele concorda ou não concorda? Sim, fala amém. Sim ou não? Fala amém ou não? Sim. Certo? Tanto que eles condenam os católicos que fazem imagens. Né? Cada mandamento, você vai pegando, por exemplo, não furtarás. Ele diz o quê? Amém. Honra teu pai e tua mãe. O que ele diz? Amém. Pode citar os 9, não tem problema nenhum. Cite agora, lembra-te do dia de sábado. O que acontece? Tá ou não está feito o problema? Tá. Por quê? Por quê? Porque eles não aceitam. Não aceitam. Então, veja bem, no final das contas, honra a tradição dos homens. É o que pregam os pastores. E invalidam o mandamento de Deus. Por exemplo, tem igrejas que o arrebatamento secreto é chave para a igreja. Se não crê nisso, você está fora. Tradição dos homens. E o mandamento de Deus, de lado. Você vai chegar, nem vamos falar da igreja católica, nem precisa. Mas cada igreja cria, porque o inimigo sabe. Ele cria um ponto específico, se fixa naquilo, a igreja coloca aquilo como uma regra suprema e o mandamento. Aí alguém diria, não, mas nós todos os mandamentos, não, mas o sábado. Não, sábado não, mas o sábado é para o judeu. Começa o problema. Não importa, porque o inimigo sabe que basta um e você tropeçou em todos. Então ele não atacou todos. Né? Para quem se diz cristão, ele atacou aquele ali porque sabe que basta. Né? Agora, claro, onde ele pode criar mais dogmas, ele cria. Certo? Bom, então, capítulo 7 que estamos, 6 de novo. Ele respondendo disse-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, falsos, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Por quê? Veja que ele não vai deixar dúvida. Por quê? Deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar dos jarros, dos copos, e fazer muitas outras coisas semelhantes a essas. É ou não é a realidade de hoje? O que importa, o que vale, é a cerimônia. Então você vai na igreja, existe uma cerimônia e tem que ser daquele jeito. Não fizer daquele jeito, você tem problema. E o mandamento, que é o mais importante, repito, posto de lado. Vejam se não é a mesma realidade de hoje.
Tudo é para nós. Tudo, né? Bom, e dizia-lhes, aí ele vai dar um exemplo: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse. Agora veja que interessante isso aqui. Quem disse? Moisés. Moisés. Por quê? Porque Moisés era o profeta para eles. Então ele vai usar alguém que eles não vão poder dizer que não falou a verdade. Porque Jesus estava ali, eles não consideravam Jesus. Se ele dissesse, por exemplo, né, Cristo disse, um exemplo, ele poderia usar isto como um argumento, porque no passado foi ele quem falou. Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais, a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho, certo? Cristo era quem comunicava as questões para Moisés. Era Cristo, era o Filho. Por quê? Porque desde que houve pecado, não houve mais uma conversação direta entre Deus e os seus filhos. Era Cristo quem falava. Só que, claro, no Antigo Testamento, Cristo transmitia as mensagens do Pai aos profetas, certo? E àqueles que eram os patriarcas. Por isso a palavra vinha, assim diz o Senhor. Eles diziam, assim diz o Senhor, mostrando que quem estava falando de fato era Cristo, certo? Mas como mandamentos de Deus. Cristo não falava por si próprio. E Cristo não dizia assim diz o Senhor. Por quê? Por que ele não dizia assim diz o Senhor? Porque ele era o próprio Senhor. Claro, só que ele não ia colocar isso para esses fariseus de uma maneira que criasse um problema. Então ele vai falar de alguém que eles realmente reconheciam como um profeta. Então ele vai usar Moisés. Vamos lá? Porque Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe. Onde está isso? Amém. Ele citou o que? Um mandamento. E não apenas um mandamento, mas um mandamento da lei de Deus. Um dos 10. Porque Moisés disse, honra teu pai e tua mãe. E quem maldisser ou o pai ou a mãe deve ser punido com a morte. Então, como que diz o mandamento? Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias que o Senhor teu Deus te dá na terra. Correto? Então, muito bem. Aqui ele não está falando nada diferente. Vai ser punido com a morte. Não importa se vai ser punido na hora, se vai ser punido depois, se vai ser... mas é morte. Né? Então, obviamente, a pessoa transgrediu. Né? E aí, quando ele apresenta essa questão, que ele mostra claramente, ó, Moisés disse, honra teu pai e tua mãe. Então, mandamento. Mandamento, honra teu pai e tua mãe. Ponto. Ele nem citou o resto porque não era necessário. Mas ele diz aqui, honra teu pai e tua mãe. E quem maldisser o pai ou a mãe deve ser punido com a morte. Porém, vocês dizem, veja bem, o mandamento diz o quê? Honra teu pai e tua mãe. Porém, vocês dizem, vamos ver, se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de minha corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhes deixais fazer por seu pai ou por sua mãe. Entenderam isso ou não? Entenderam isso aqui? Vamos lá, vou explicar. Não, fiquem tranquilos. O que ele disse para eles? Que foi que Deus disse? Honra teu pai e tua mãe. Mandamento supremo. Porém, vocês dizem, aquilo que... Então eles chegavam e diziam assim para o pai e para a mãe, olha pai e mãe, eu preciso cuidar de vocês. Só que, o que eu ia dar para vocês, para ajudar vocês, se manter, o que eu ia, é corbã. É o que? Eu consagrei a Deus. Eu vou dar para a igreja. Então agora, eu não posso te dar esse dinheiro, não posso te ajudar, porque o dinheiro eu prometi para a igreja. Eu prometi para a igreja. É sagrado agora, não é mais meu, eu não posso mais te ajudar. Preste atenção no texto agora de novo, vejam bem. Olha só. Moisés disse, honra teu pai e tua mãe. E quem maldisser o pai ou a mãe deve ser punido. Porém vocês dizem, vocês quem? Os pastores de hoje. É ou não é isso? Prestem atenção. Se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, aquilo que eu podia te dar, eu ofertei a Deus, então eu não posso te dar.
nada mais lhe deixais fazer por seu pai e por sua mãe. Ou seja, vocês, pastores, são culpados por milhares de pais e mães que estão sofrendo. Por quê? Porque o que eles iam dar para ajudar a manter o pai ou a mãe foi dado para fogueira santa. Foi dado para comprar um copinho de álcool de água de R$170. Foi dado para comprar uma caneta de R$200. Me entendem? Claro que alguém poderia dizer assim, não, mas ele não ia dar o dinheiro para o pai e para a mãe do mesmo jeito. Bom, vai acertar com Deus. Vai acertar com Deus. A questão é que a história não muda. Tem um monte de gente, inclusive, deixando a herança para o templo. Deixando a herança para a igreja ou não. Existem aqueles apelos que são feitos, né? Para não, deixa, vamos fazer um testamento, deixa para a igreja. E a pessoa, tadinha. Porque, claro, no final das contas, veja, para a pessoa dar dinheiro agora é mais difícil. Mas para ela deixar o bem para a igreja é mais fácil, porque ele vai dar uma... não vai usar. Não, eu vou morrer e tal. E ele entende que está fazendo uma grande coisa. Quando Deus está dizendo, não senhor. Não senhor. Você tem que cuidar da família. Você tem que cuidar do pai, cuidar da mãe. Pode ofertar? Pode e deve. Porque Jesus também falou da oferta. A questão é esse aspecto. Invalidar o mandamento, entende? Usando inclusive uma desculpa que é para Deus. Tradição. Pode ver, é um fato. Isso está no mesmo escopo do que foi falado, né? Quando Jesus diz, não façam da casa do meu pai uma casa de negócios. Então, claro, usava-se a desculpa. E quem que alimentava isso? Era o povo? Não, quem alimentava isso era quem? Os líderes. E é a mesma história, a história se repete, não tem nada novo. O diabo apenas incrementa a armadilha dele. Faz com que ela seja hoje diferente. Faz diferença para o diabo se antes o pecado que eles cometiam, porque não adiantava o diabo falar para esses fariseus no sábado. Eles eram estritos no sábado, tão estritos que eles iam além do que devia fazer. De tão estritos que era. Então se o diabo chegasse para ele e dissesse, o sábado não é o dia consagrado do Senhor, eles iam dizer, isso é o diabo que está falando. Não adiantava falar isso para o povo judeu. Então eles foram num outro aspecto. Que era, porque para o diabo basta derrubar quantos mandamentos? Agora, o diabo sabe. Ele trabalhou no tempo, foi trabalhando, mas Deus já sabia ou não sabia? Deus disse, lembra-te do dia de sábado. Por que é o único mandamento que começa com lembra-te? Porque o mundo ia esquecer. Então Deus vem para você e diz, lembra-te do dia de sábado. Isso derruba por terra, inclusive, diz, não, isso aí não... Peraí, ele está dizendo para se lembrar. Se ele está te dizendo para se lembrar é porque não passou. Ou não. O mandamento é eterno. Por isso ele vem e diz, se lembra. Você está esquecendo. O mundo está esquecendo, mas você eu quero que se lembre. Não esqueça. Perfeito. Perfeito. Ele sabia exatamente onde o diabo ia mexer. Né? Mas aqui, no então, era um mandamento também. E você ia falar disso aqui para eles. Não, de jeito nenhum. Não, senhor. Isso aqui é corbão. O pastor falou que é corbão, é corbão. O pastor falou que é para o templo. O pastor falou, está falado. Não importa se Deus falou o contrário. Veja que já na época havia um problema. Né? Era assim. Né? O povo segue, né, pastores, em vez de seguir a palavra. Né? Bom, 12. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus. Veja que as igrejas falam muito da palavra de Deus. Vocês estão invalidando a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes. E chamando outra vez, agora ele vai falar para quem? Olha que interessante. Agora é para a multidão. Veja que houve uma parte do discurso para eles. Agora é para a multidão. Vamos ver o tom agora. Chamando outra vez a multidão, disse-lhes, ouvi-me vós todos e compreendei. Para quem é isso? Para nós. Para todos. Para todos. Veja que ele está dizendo, ouçam-me e compreendem. Mesmo assim as pessoas não compreendem. Ele já explicou onde estava o problema, não explicou? Qual era o problema? O grande problema qual era? Não lavar as mãos? O problema era o que comer? O que pode e o que não pode comer? Não era esse o problema. Qual era o problema?
invalidar o mandamento pela tradição dos homens. Este era o problema. E ele vai continuar nisso. Apenas vai falar de outra forma, para que eles possam entender. Certo? Chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi-me vós todos e compreendam, porque vocês não compreendem. Compreendam o que eu estou tentando ensinar. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Possa contaminar ele como? Espiritualmente. Ele esteve falando o tempo todo das coisas de Deus, da lei. Nada há fora do homem que o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Veja, o que ele estava falando até aqui? Mudou. Ele estava falando para os fariseus. A multidão estava ali, mas ele estava falando para os... Tanto que eles já venham, ouçam, certo? Ele está falando para eles o seguinte: olha, o que realmente contamina você são essas tradições, porque essas tradições fazem com que vocês me adorem de forma vã. Isso é uma contaminação. Contaminação espiritual. Se você vier comigo, para mim, leproso, isso não é problema. Jesus curava o leproso. O leproso pegou lepra, pode morrer? Pode. Pode morrer com câncer? Pode. Pode morrer com uma bactéria? Pode. Mas isso não vai fazer você perder o céu, que é o mais importante. Não vai ser o micróbio, não vai ser uma mão suja, não vai ser isso que vai tirar o céu de você. O que te tira o céu são as tradições dos homens. Contaminação espiritual. Jesus deixou claro que o problema era espiritual aqui ou não. Sejamos francos. Ele deixou muito claro que o problema era espiritual, né? Agora ele vai, como disse, falar de uma outra forma para a multidão. Ouvi-me vós todos e compreendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Você vai encontrar isso em todas as cartas às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça. Então você tem ouvido, ouça, mas ouça com os ouvidos, não com a orelha. Ouça com atenção. Ele já disse, compreenda. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Depois, quando deixou a multidão, veja que a lição é dada, ele, compreendam. Compreenderam? Compreenderam? Compreendemos. Bom, então, a lição que estava ali contida, encerrou. Sim, porque eles tinham que compreender o que foi dado. Agora, vamos ver. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca dessa parábola. Agora ele vai falar para quem? Amém. Agora ele vai falar para o grupo reunido dele. Agora ele vai abrir mais esse entendimento. Certo? E ele disse: assim também vós estáis sem entendimento? Vocês também não entenderam? Que coisa! Olha a paciência de Jesus. Vocês também não entenderam? Convenhamos, é a luta de hoje. Jesus está dizendo, mas nem assim vocês entenderam. Espera aí que eu vou voltar então. Né? Vou dar talvez alguns detalhes a mais então. E ele disse, assim também, então, veja, isso aqui para a gente também é um consolo. Alguém diria, pô, mas os discípulos eram burros. Não, somos nós. Nós, os discípulos. Nós também não entendemos. Tanto é verdade que nós somos atacados com esse tipo de coisa e não sabemos nos defender. Ou não é assim? Então ele começa, claro que a partir do momento que você estuda dessa maneira, não, agora eu entendi, peraí. Ficou claro que ele estava falando de uma questão espiritual. O problema era o mandamento. Pronto, você não esquece mais porque aprendeu com quem? Com Deus. Agora você não esquece, não aprendeu com homens. Agora você vai chegar lá na igreja, o pastor vai começar a dizer, você já, e peraí, já, essa história eu já conheço. É diferente agora, teus olhos foram abertos para a verdade de Deus. Né? Aí, e ele disse-lhes, assim também vós estáis sem entendimento, não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não entra no seu... Do que estão falando? É comida? Na mente. Não entra no seu coração. O que você come não vai para o teu coração. O problema é que você recebe como tradição de homens. Isso vai para onde? Para o coração, para a mente. É o ensino espiritual desvirtuado que vai para a mente, vai para o coração. Isso que te contamina.
Então por isso ele diz, olha, porque o que entra no seu coração, não o pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas. Outro ponto, mas peraí, então aqui ele falou que pode comer porco. Vejam, Cristo vem e diz para você assim, o porco não comerás, porque isso, porque aquilo, certo? Sim. É para comer ou não é? Segundo lá, ele disse não. O que é para comer? O que é para comer é comida. O que não é para comer não é comida. Então quando ele está falando aqui, ele está dizendo o seguinte, ó, porque não entra no seu coração. Os fariseus comiam porco? Não. Os fariseus não comiam. Então veja, ele está dizendo assim, olha, o que você come não te contamina. Sempre lembrando da questão espiritual. Agora, vamos ler de novo isso aqui, ó. Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas. O que é comida, é comida. Alimento é alimento. Alimento é alimento. O que não é alimento, não é. Porco não é comida. Não vai ficar puro nunca o porco, porque não é uma comida. E outro detalhe, veja que ele diz assim, ó, ficando pura. Por que ele diz ficando pura? Porque obviamente, ela era pura, ela era boa. Você comeu, passou no teu corpo, então ela continua pura. Ela não se contaminou. A comida não se contaminou por passar no teu organismo. Me entende? Não sei se me faço entender. O porco, ele já entrou no teu estômago impuro, ou não? Sim. Porque ele diz que é impuro. Ele vai sair puro? Não vai. Vai sair como? Impuro. Continua sendo impuro. Não importa que ele foi completamente destruído, né, pelo teu aparelho digestivo. Continua sendo impuro o que sai lá também. Não é um alimento santo. Não é um alimento puro. E nunca vai ser. Tá? Então, quando você come por exemplo, ali. Imaginem que ali tinha para comer um pedaço de cordeiro. Um exemplo. Ou peixe. Comeu, passou pelo teu organismo, foi para o ventre, foi para fora. Ele ficou impuro? Não. Ele continua puro, porque ele é um alimento puro. Claro que você não vai comer de novo. Mas ele continua sendo um alimento puro. Ele não se tornou, o peixe não se tornou impuro porque você comeu o peixe. Entende? O problema, ele vai finalizar agora. E dizia, o que sai do homem, isso é que contamina o homem. Porque é espiritual. Claro. E como é que eu sei também que é espiritual? Jesus é perfeito. Como é que ele falou? Ele falou que sai do homem a comida? Não, ele disse que é o quê? Lançado fora. Olha a diferença. O que você comeu, ele chama de lançado fora para não confundir. Agora, o que sai do homem é o que sai da boca. O que sai do homem, isso é que contamina o homem. Já no 21 ele explica. Ótimo, agora sim. Então o que sai de você é que contamina. Porque do interior do... Coração. Não é do ventre que sai o que você fala. Mente. Da mente, do coração, aquilo que você acredita. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Sai do ventre o mau pensamento? Não. Os adultérios, da onde sai? As prostituições, tudo nasce aonde? Na mente. Os furtos, a avareza, as maldades, o engano. O que ele chamou eles? Falsos. Enganando o povo. A dissolução, a inveja. Tudo isso eram pecados que eles cometiam. Maus pensamentos. Estavam tentando matar Jesus. Né? O adultério espiritual. Adulteravam a palavra. As prostituições. Havia prostituição não só da palavra em si, mas inclusive prostituições mesmo. Foram eles que levaram aquela mulher. Entende? E havia ali casos, né, onde eles estavam envolvidos. Né? Os homicídios, falamos, eles estavam tentando matar Jesus, condenavam. Os furtos, eles roubavam. Claro, é que nem fazem hoje esses pastores das igrejas, eles roubam sim. Né?
Tudo isso acontecia e continua acontecendo. A avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, briga. Você falou, eles estavam brigando para ver quem era líder. Inveja, blasfêmia. Nós lemos lá em João já, o pecado da blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males vêm de dentro E contaminam. Vem de dentro, não é que você jogou para dentro. Vem de dentro. E a explicação do alimento já está no início do 7. Olha, eles estavam comendo o quê? Estavam comendo porco? Não. Porque eles não comiam. Não comiam, claro. Tanto que eles nem tocam nisso. Não, Eles ele comiam lavava a alimento- mão um monte de vezes, justamente para, né? Imagina então se um comer alguma comiam coisa alimento impura, né? que era permitido Tá por bem? Deus. Ok? Encerramos então, vamos fazer nossa oração. Bondoso Deus e Pai, nós agradecemos imensamente ao Senhor pelo privilégio de poder estudar a Tua Palavra. Sabemos, Senhor, que o espírito de profecia, o espírito profético, ou o espírito que nos leva a entender as Tuas profecias, a entender como essas lições são para o dia de hoje, trazendo verdadeiras pérolas proféticas a todos nós, nós sabemos, Pai, que isso só pode vir do Senhor. Não há a menor condição de nós entendermos a Tua Palavra se não for pelo Teu Espírito. Nós queremos Te agradecer, Pai. Queremos Te pedir que o Senhor nos permita e nos ensine também a compartilhar o que recebemos. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos sabedoria para levar a Tua Palavra com entendimento, mas também com humildade, para que as pessoas possam ver de fato que temos aprendido com o Senhor. Muito obrigado por seres o nosso Deus, muito obrigado pela presença conosco, Senhor Jesus, sendo nosso mestre, sendo nosso ensinador. Muito obrigado pelo Teu Espírito que trabalha no coração de cada um de nós. Muito obrigado por seres o nosso Deus. Nós Te pedimos que o Senhor possa, Senhor, cuidar de cada um dos que estão aqui, aqueles que têm acompanhado nossos estudos, aqueles que acompanharão um dia esses estudos, possam ser fortalecidos pela Tua Palavra e possam realmente crescer em sabedoria, graça e verdade diante do Senhor. Te pedimos, Te agradecemos por Jesus nosso Salvador. Amém. Amém.